Fala galera rubro-negra, chegou o grande dia, hoje é dia de Mengão em campo. O Flamengo volta a jogar pela Copa do Brasil nas oitavas de final e agora é o jogo de volta contra o Atlético Mineiro. Na primeira partida, infelizmente, o Flamengo saiu derrotado por 1-0, mas agora é a hora da virada e a gente acredita nessa virada, hein pessoal? Vamos juntos acompanhar o que a imprensa está dizendo sobre essa decisão. Já deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não faz parte da família na Rede do Gol, já se inscreve, vem com a gente, porque aqui tem conteúdo do Mengão todos os dias. Aproveita e corre nos comentários qual é o seu palpite para o jogo de hoje e de qual cidade você está assistindo a gente. Queremos saber de onde vem essa nação rubro-negra. Créditos ao canal Jogo Aberto e a ESPN Brasil. Os links estão aqui abaixo na descrição. Agora bora para as notícias do nosso Mengão, porque aqui é raça, amor e paixão. Infinitas possibilidades, é perfeito para falar de Galo e Flamengo. O Galo surpreendeu, venceu no Rio de Janeiro, em pleno Maracanã, 1-0. E o Flamengo, que poupou os jogadores na ida, agora tem a responsabilidade de vencer, reverter o placar e buscar mais um campeonato da Copa do Brasil, já que é o atual campeão. Uma rivalidade que atravessa fronteiras, que atravessa as décadas, em mais um capítulo. E é amargo perder a primeira decisão em casa, né? Da história da Arena, foi muito pesado pra gente. A última visita do Flamengo à Arena MRV é um dia lembrado com carinho pelo torcedor rubro-negro e uma tarde que o atleticano gostaria de esquecer. Mas desta vez, o cenário mudou. É o Galo quem tem a vantagem no placar. A atuação abaixo contra o Galo foi muito mérito deles, muito mérito do Atlético Mineiro. A forma como eles defenderam, eles nos causaram dificuldades. O time acabou dentro da área deles. É verdade que o Flamengo já não é mais o mesmo daquela decisão. Felipe Luiz vem sendo criticado pelo desempenho aquém da sua equipe, com um elenco que ele mesmo disse ser o melhor da América do Sul. Para o jogo de hoje, Bruno Henrique e Luiz Araújo ficaram de fora da lista de relacionados, que ainda tem nomes como Saúl Ñíguez, Emerson Royal e, claro, Samuel Lino, que deu trabalho para a defesa do Galo e foi titular contra o Ceará. Tivemos o Lino jogando 90 minutos e não sei se era indicado para ele, mas vai se adaptar e já se adaptou rápido no que é o nosso modelo de jogo. Sendo bem humilde, hoje o Flamengo é o melhor time do Brasil. Na minha opinião, não só como elenco, como papel, mas o que apresenta também dentro de campo. Já o Atlético viveu um mês de julho bem turbulento, com problemas na justiça, notificações extrajudiciais e, claro, as derrotas no Campeonato Brasileiro para Bahia, Flamengo e Palmeiras. Só que as vitórias recentes na Copa do Brasil e diante do Bragantino ajudaram a aliviar o clima entre o time e a torcida. Essa sincronia que existe hoje entre torcedor e jogador é fundamental para o jogador ter a calma, a tranquilidade, o direito de errar uma vez ou outra, né? E aí ter o incentivo do torcedor. A gente fica muito mais fortalecido com isso, sem dúvida. O Galo deve ir a campo com Everson no gol, Saravia, Lianco, Alonso e Scarpa, Gabriel Menino, Alan Franco e Igor Gomes, e na trinca de ataque, Rony, Hulk e Coelho. Já o provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha ou Ayrton Lucas, Jorginho e Everton Araújo como volantes, Matheus Gonçalves, Arrascaeta e Samuel Lino, com Pedro no comando de ataque. É o Galo que promete lutar e lutar em casa contra o melhor elenco da América. E somente um vai passar de fase. Que coisa, hein? Já decidiram campeonatos, tem uma história de rivalidade. O Galo surpreendeu, venceu no Rio de Janeiro. O Flamengo, mesmo sem o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, ainda tem um elenco muito farto de opções e boas opções. Sabe que precisa jogar para ganhar, vai ter que atacar. A defesa do Flamengo é muito boa também. Os zagueiros, eles cumprem o papel defensivo e ainda chegam no ataque. E o Galo mostrou uma raça, uma vontade, uma disposição contra o Flamengo. Então tem tudo para ser uma partida de alto nível, Ronaldo.
Menina Renata estava falando assim, eu comecei a refletir um pouco mais sobre o próprio Galo. É verdade, o Galo que, pra gente aqui, com muitas dificuldades fora do campo, aquela coisa toda, aí tem um treinador como o Cuca, que ele consegue extrair do jogador algo a mais. Porque no momento que você vai pro Maracanã enfrentar o Flamengo do jeito que foi, você se postar ali para marcar a saída de bola, roubar essa bola e ainda fazer o gol, você tem que estar, pelo menos ali, compactado com o seu treinador e também querendo da mesma forma. E o Galo tem demonstrado isso. Agora, jogando em casa, acho que nunca venceu na Arena Nova o Flamengo, hein? Não sei como é que é essa história. Não precisa nem vencer. Então. O empate já cai. O empate, mas no confronto aí, acho que nunca venceu o Flamengo. É o momento de fazer uma grande história. E o Cuca tem um retrospecto de grande história, de grandes viradas, de grandes jogos. Agora, é o Flamengo. E o Flamengo vacilou em casa. Então, eu ficaria em cima do muro aí. Com certeza. Eu ficaria. Mas já tá em cima do muro já. Aí, hoje nesse jogo, Edu. Me surpreende porque o Flamengo nem sempre é derrotado. E foi derrotado no jogo de mata-mata. Só que agora o Galo tem a torcida a seu favor. Você conhece bem o trabalho do Cuca, né, Edu? Já foi treinado, inclusive, por ele. Hoje, qual seria a postura? O que você imagina que no vestiário, na preleção, o Cuca vai orientar seus jogadores? Renata, ele vai orientar como orientou no primeiro jogo. A marcação homem a homem, não dando espaço para a equipe do Flamengo. Eu vejo assim, um jogo onde que a maior tempo o posse de bola é do Flamengo. E o Atlético marcando e tentando sair no contra-ataque, como foi feito no Maracanã. Por mais que vai estar jogando na sua casa, eu vejo que o Atlético vai marcar forte, tentando neutralizar a equipe do Flamengo, principalmente quando a bola chegar no Arrascaeta. Então ele vai colocar com certeza um homem para marcar o Arrascaeta onde que ele for. Então eu entendo que vai ser um jogo assim, bem estudado e o Atlético saindo no contra-ataque para tentar matar o jogo. Chico Garcia, o Flamengo foi incomodado. Saiu da sua zona de conforto, que é confortável porque o Flamengo é muito competente. E agora, qualquer empate é do Galo, o Flamengo tem que vencer o jogo. E por isso precisa ter uma postura diferente. Eu gostei muito do jogo do Galo, né, nessa partida de ida no Maracanã. E agora muda porque o Galo tem uma vantagem, o Flamengo vai ter que sair pro jogo. Pô, não tem Bruno Henrique e Pedro, mas aí tem o Plata, aí tem o Samuel Lino que tá chegando, parece que joga no Flamengo há muitos anos. Não dá nem pra começar a falar do elenco do Flamengo, mas o Galo também tem um bom time. E a estratégia funcionou, o Edu disse bem. Era um Galo marcação assim, homem a homem, toda encaixada, de não deixar o Flamengo jogar. E o cenário vai ser esse, ainda mais. O Flamengo vai sair pro jogo e aí Coelho é muito rápido, Rony é muito rápido, incomoda muitos zagueiros. Olha, o Flamengo que abra o olho, porque o Galo tá com a vantagem e vai saber jogar esse jogo. Fica aí, não tem intervalo comercial, não tem parada. É um momento muito bom do Igor Gomes, né? Tirar esse rapaz depois da última partida que ele fez. Das últimas, né? Mas principalmente ele tem entrado bem no time. Você mostrou aqui a importância dele. Eu acho que é um golpe também no moral do jogador. O Cuca deve pensar nisso, né? Não imagino que saia o Igor Gomes agora no momento que ele está jogando bem. Por falar em escalação, em problemas, quem entra, quem sai, o Flamengo tem desfalques. A gente tem na nossa tela do F360 Bruno Henrique e Luiz Araújo. Desfalques, os dois com problemas, com lesões. Desfalques pesados, pergunta a tela. O Luiz Araújo, 38 jogos como titular, 58%. A média de 58 minutos por jogo, com 9 gols e 7 assistências. O Bruno Henrique, 7 gols e 2 assistências, com 71% aí de titularidade. Mas o Flamengo tem um elenco muito forte, né? Para fazer as substituições. Sim, mas como diz o professor aqui, respondendo a pergunta que está ali na tela, desfalques pesadíssimos. Os dois jogadores que formam parte de uma estrutura do Flamengo na temporada e formam de forma eficiente, né, de maneira eficiente, tanto o Luiz Araújo quanto o Bruno Henrique. Acho até que mais o Luiz Araújo nessa temporada, que está com um desgaste muito grande justamente por isso. Ele não tem lesão, o Luiz Araújo. Ele está afastado do jogo por um desgaste muito grande, já que ele tem sido o jogador que corre o campo inteiro, pelo menos na parte ofensiva ali. Eu falei lesão, mas até o nosso amigo aqui, o Leon, nosso editor-chefe, me corrigiu aqui no ponto, falou assim, controle de carga.
Então, mas é um termo mais moderno do porque- futebol, viu, professor? Sim, é um controle- Controle de carga. Não Qual é a estourou, tradução? mas vai estourar. Qual é a tradução? É. Tá lesionado? está prestes a Uma estourar. prevenção. É isso, é uma prevenção. Porque Mas num ele jogo tá- decisivo? meu. Mata-mata? Calhou de ser ali. Você perde o jogador para um jogo decisivo e você mantém esse jogador para outros jogos decisivos que o Flamengo terá ali na frente. Já não tinha jogado contra o Ceará. Sim. Então, Porque o cara corre muito. Você vê que ele caiu de produção. Ele caiu de produção depois do Mundial de Clubes. Por quê? Porque é o cara que mais jogou no ano. Pelo menos até pouco tempo atrás era o jogador com mais minutos. E é um jogador muito intenso, né? Ele corre muito, ele é muito forte, ele chuta muito de fora da área. Então o Flamengo não tem nem ele, nem o Bruno Henrique. Então sim, respondendo lá, desfalques de peso, porque é o Flamengo que... não, mas você tem ali o Samuel Lino. Beleza, acabou de chegar. Pode fazer a diferença? Pode, tem potencial técnico para isso. O Plata, pelo outro lado, é bom O jogador. primeiro é bom jogo do jogador. Samuel Lino, que não há dúvida que é muito bom jogador, mas no primeiro jogo dele, já falaram que ele tinha que ir para a seleção, eu vi um monte de gente falando. Não, calma. Foi uma certa empolgação ali também, Eu né? não ouvi, mas sim, isso é um exagero, né? Mas é um jogador, acho que veio para o Brasil também pensando nisso. Mas vamos ver, tem muita água para correr ainda. Ele ainda tem que mostrar esse serviço no Flamengo. Mas o Flamengo chega com problemas que são problemas consideráveis. Repito, jogadores que são muito importantes no sistema ofensivo do time. mas hoje, de fato, o Luiz Araújo é mais insubstituível do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem sua importância, a aura decisiva, mas pensando em jogadores no elenco do Flamengo, você consegue repor melhor ali na referência, até por ter o Pedro. Então já entra um jogador, um centroavante de ofício. Se ele quiser ter mobilidade, o Plata pode jogar ali, na direita ele pode fazer com o Matheus Gonçalves, tem Cebolinha voltando, pode até fazer dobra de laterais com Emerson Royal, encorpar mais o meio com o Saúl. Então tem uma infinidade de possibilidades para de alguma forma suprir. Agora, do Luiz Araújo, não só pela função de ser esse atacante que tem muita força para recompor, que consegue ser agressivo, e algo que falta aos atacantes do Flamengo em vários momentos, né? Ser mais objetivo, cortar para o meio para chutar, para testar o goleiro de longe. O Luiz Araújo faz isso como ninguém, e hoje tem sido fundamental para o Flamengo na bola parada. Hoje é o jogador ali mais efetivo em cobrança de escanteio, de falta ali na intermediária. Tem dado resultado. Claro, já marcou gol com o Léo Ortiz, fazendo gol o Léo Pereira. Então ele vai muito bem também nesse fundamento, e é algo que num jogo de mata-mata, em jogo decisivo, decidido por detalhes, vai fazer falta. Mas é isso, o Flamengo tem de confiar no seu elenco, tem de confiar na capacidade do Felipe Luiz, e naturalmente, entre estourar o Luiz Araújo e, de certa forma, arriscar a Copa do Brasil, o Flamengo vai para o risco na Copa do Brasil, porque não é a prioridade. Isso daí está posto, não significa que sem o Luiz Araújo o Flamengo não tem chance de vencer, pelo contrário, mas é uma baixa, de certa forma, muito sentida pelo Felipe Luiz, pela importância que ele tem tido, mesmo tendo baixado um pouco seu nível no jogo ofensivo, do ponto de vista de bola parada e de ser um jogador completo, ele faz muita falta. Sabe quando você vai comprar alguma coisa que é muito cara? Sei, quase todo dia eu vejo isso. Mas ao contrário do que acontece com a gente, o Flamengo tem o dinheiro para comprar. Então ameniza, não deixa de ser caro. É a mesma coisa esses O desfalques. Flamengo olha então aquele azeite extra virgem português maravilhoso no mercado e compra de caixa. Pois Mas o azeite baixou, o problema é o café. Caiu a garrafinha de Baixou, azeite. mas estavam lá nas alturas. Caiu a garrafinha de azeite do Flamengo no chão, o Flamengo vai lá, pega outra, repõe. Cai a nossa, a gente chora em cima do azeite. Quase lambe o chão. Então, ainda mais numa noite em que o Flamengo precisa de coisas que esses dois caras fazem, né? Hoje o Luiz Araújo mais, mas o Bruno Henrique dispensa apresentações, não é o melhor momento da carreira dele, mas ainda é muito importante nas entradas, nas participações especiais dele. Então já são 2 a menos para fazer. Eu ia falar o milagre, não é bem um milagre, mas a tarefa hercúlea que o Flamengo terá hoje. Então vamos dar uma olhada nas prováveis escalações? Vamos.
Começando com o mandante, o Atlético Mineiro, o galo de tanta gente, de Toninho Cerezo, de Reinaldo, de Paulo Isidoro Tizil, Edson. de João Leite, de tanta gente, o galo da massa. Luizinho, um dos zagueiros que jogava mais bonito que eu já vi na vida. Luizinho? Conectaram muito o Luizinho em 82, mas jogava bonito. O vinho era brasileiro, mas tinha a elegância de um vinho francês. Ele era mesmo. Cuca, o professor, com Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Igor Gomes ou Alexander, Alan Franco e Scarpa, Rony, Hulk e Coelho. O Coelho tem deixado a marca também dele, de artilheiro, feito gols pelo Galo. É o provável Galo para enfrentar o Flamengo. O Flamengo de Didico, o Adriano Imperador, de Petkovic, que fez aquele gol maravilhoso de falta numa final contra o Vasco, no Maracanã lotado. O Flamengo de Felipe Luiz, campeão da Libertadores 2019. Campeão brasileiro, com tantos títulos, com a camisa rubro-negra, com Rossi, Varela ou Emerson Royal? Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Jorginho, Alain, Arrascaeta, Georgian de Arrascaeta. Que jogador de bola. Plata, Samuel Lino e Pedro. O Evair dos tempos modernos, como bem colocou o Rafael Prats, eu adorei essa colocação dele. É o Flamengo para enfrentar o Galo e tentar reverter essa vantagem que o galão da massa tem. Amigo Breiler, tem algumas dúvidas ali, por exemplo, Varela ou Emerson Royal? O que você pensa sobre isso? Então, hoje, na hierarquia, eu vejo que o Varela ainda está à frente, porque é um jogador muito versátil, um jogador que deu conta do recado sempre que o Flamengo precisou, em várias posições, na direita, na esquerda, como volante, e eu vejo ele mais até seguro e mais adaptado à ideia de jogo do Felipe Luiz. Mas se ele quiser ter mais agressividade pelo lado, até pensando que não tem Luiz Araújo por ali, o Emerson Royal é uma boa opção e a dor de cabeça boa do técnico ter ali, se ele vai numa bola de segurança ou se ele arrisca um pouco mais de ofensividade com o Emerson Royal. Para mim, o principal dilema do Felipe Luiz é lá na frente, porque o Flamengo tem pecado na efetividade. Contra o Ceará, no primeiro tempo, foram 8 finalizações, só 2 no gol. Uma delas o Arrascaeta guardou. E aí ele precisa de gol. Jogador decisivo que bote a bola pra dentro. A gente não tem dúvida de que o Pedro, o seu Evair... Luiz falou que ele faz 30 gols por temporada. Pois é, mas pensando em encaixe do time, hoje o Arrascaeta tem rendido mais no time sem o Pedro. Ah, você entrou nessa teoria do Eugênio? Você assistiu o F360, o Eugênio lançou essa e você entrou nessa? Não, mas é fato, eu tava no pós-jogo do Ceará e quem assistiu ali percebe a desenvoltura do Arrascaeta como um segundo atacante. O Arrascaeta deixou de ser meio articulador, deixou de ser aquele cara... às vezes abria pela esquerda e infiltrava ali pelo meio. Hoje ele tem jogado e jogado muito bem como segundo atacante, se aproximando ali da área, pisando o tempo inteiro. Pode fazer isso com o Pedro? Pode, só que em determinados momentos o Pedro, por ser um cara mais fixo, ocupa os espaços que o Arrascaeta preenche quando o Pedro não está em campo. Mas o Arrasca não desaprendeu de fazer o que faz. Não, lógico que não, mas você... É noite de gol. Mas a temporada mais artilheira e mais efetiva do ponto de vista físico do Arrascaeta tem sido dessa maneira. E o Felipe Luiz... Não quer dizer que ele não possa continuar fazendo gols, claro, com a presença do Pedro. Eu entendi a sua colocação e o Eugênio também colocou aqui outro dia, e o que tem acontecido comprova o que vocês estão dizendo, mas, na minha visão, não impede deles se adaptarem os dois juntos e o Arrascaeta continuar sendo perigoso. Claro, de forma alguma, mas é algo para o treinador pensar. Ele vai com essa formação que você tem 2 grandes jogadores e 2 grandes jogadores que entregam gols. Você tem que achar espaço para eles jogarem bem para o time render com eles. Mas você... Não, na Copa de 70 não tinha jogado Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho, tudo junto. Lógico, mas um ia atrapalhar o outro. Monte de camisa 10. Hein? Mas o Pedro, por exemplo, está entrando agora naquela rotação ideal que o Felipe Luiz cobrou. Ele ainda não é esse cara super dinâmico ali na frente, que sabe gerar um espaço para quem está vindo de trás como a Arrasca. Então isso é trabalhado com o tempo. Pensando na urgência agora, o que o técnico faz? Ele vai, eu acredito que esses caras vão me entregar gols.
ou eu vou na equipe que eu sinto mais confiança e que está mais encaixada? Esse é o dilema dele. E tiraria o Pedro, por exemplo? E aí ele pode manter o Plata ali no lugar do Bruno Henrique flutuando e pensa em outro jogador pro lado direito. Tem várias opções também, até o Saul pode ser uma dessas opções, jogar ali mais adiantado. A amostragem recente do Flamengo rendendo melhor na frente, apesar de todas as críticas de que faz menos gol do que deveria, é sem o Pedro. Agora, numa noite dessa, que você precisa de gol, eu acho que inclusive é uma noite ótima para o Pedro dar uma resposta definitiva. Eu sairia com o Pedro, você tem 90 minutos para isso, se a coisa não estiver funcionando. A mesma coisa em relação à lateral. A lateral, ele já vai ter um apoio com o Ayrton Lucas pela esquerda. Se ele perceber que é insuficiente, se o tempo passar e o placar não vier, aí ele vai ter que ir para outras situações, mas alguma decisão tem que ser tomada de cara. Eu, com o Pedro em condições, eu colocaria o Pedro. E falamos um pouco de laterais, né? De Royal ou Varela. E aí eu me lembro também de grandes laterais do Galo e do Flamengo, de Leandro, um dos maiores da história. Deixei de comprar. De Nelinho, hein? Um dos chutes mais potentes da história. Deixei de comprar um mini craque do Leandro lá no Rio. Me arrependi. Comprei do Júnior. Mas compensou. Se não comprou de um, comprou de outro. Achei que os dois eram demais. Por falar em lateral de Galo ou de Flamengo, o Alexander já jogou de lateral, joga de meio campo também, né? Mas lateral esquerdo, né? Falou. Já jogou, né, professor? A gente já viu o Alexander. Sim. Não, então é o Fã de Esportes. Pensei que a gente ia colocar o Alexander de novo falando mais sobre o jogo. Então o Alexander já falou, mas o Fã de Esportes não falou. Então vamos lá. Tá aí o Maurício. Só uma pergunta para vocês. O que acontece com o Felipe Luiz se não passar na Copa do Brasil? Porque o time dele tá engessado demais. Segue a vida. Não é nada. Pelo amor de Deus, né, Maurício? Calma. Baixa a bola. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou até aqui as competições. O Maurício tem razão. Disputou a exceção do Mundial de Clubes. A corneta que tem nesse país, eu não duvido que se ele for eliminado, comecem a falar que ele não serve. Mas aí, o Flamengo hoje tem uma direção que preza o profissionalismo e tem que saber segurar essa pressão insana que existe no futebol brasileiro. Concordo. Não faz nenhum sentido abrir mão do trabalho do Felipe Luiz se por acaso o time não passar na Copa do Brasil. Lidera o brasileiro, daqui a pouco tem uma decisão, outra decisão contra o Inter. Não faria sentido nenhum mexer nesse trabalho. Que está estabelecido, que está bem montado, que está passando por uma transição de jogadores que saíram e jogadores que estão chegando, mas é muito sólido, é muito bem feito o trabalho dele. Não quer dizer que não possa perder. Pode perder. Porque o trabalho é bom no Atlético também. Qualquer time pode perder. E não quer dizer que não tenha reparos a fazer. Naturalmente, o Felipe Luiz sabe o que precisa melhorar do time, sabe que... Sempre pode melhorar, Breno. Claro, mas isso não significa dizer que o trabalho do técnico está estagnado ou que o time está engessado. Eu entendo o ponto que o Maurício levantou de, em muitos momentos, se esperar mais desse Flamengo. E o Flamengo, em várias outras temporadas, foi muito refém da expectativa. Colocava ali, nossa, esse time vai voar em todos os jogos, vai dar espetáculo, e o técnico ficava sempre buscando a tal da perfeição que a gente sabe que não vem. No caso do Felipe Luiz, é analisar friamente. Até aqui, ele tem cumprido todos os objetivos que o Flamengo estabeleceu. Ganhou o Carioca, ano passado já tinha ido bem ao ganhar a Copa do Brasil. O Mundial, para mim, fez um bom papel. O Flamengo jogou bem ali, não dá para... Foi eliminado pelo Bayern, um gigante. No Campeonato Brasileiro é líder, passou na Copa do Brasil, passou na Libertadores, mesmo com a dificuldade ali no último jogo contra o Tátira. Mas eu vejo que o trabalho está onde deveria estar. Agora, que pode melhorar, não tenho dúvida que pode, e o Felipe Luiz tem todas as condições para isso. Essa pressão que sofre o Felipe Luiz, na minha visão, não é nada diferente da pressão que sofreram Renato Gaúcho, quando foi técnico do Flamengo, Tite, quando foi técnico do Flamengo, Vitor Pereira, Sampaoli, Rogério Ceni. Tem que ganhar todos os campeonatos, dando show em todos os jogos, senão, inclusive, Dorival Júnior, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e não continuou. É uma pressão insana, muito grande, muito forte, às vezes exagerada, na minha opinião. Mas tem novidade? Para mim não tem. O problema do Flamengo não é que se espera mais. Esperar mais você espera do Palmeiras com o Abel, do Corinthians com o Dorival,
esperava do São Paulo até pouco com o Zubeldia. Todos esses eram casos de quem esperava mais. É que no Flamengo se espera tudo, sempre, o máximo. E ninguém está dizendo aqui que não tem que ter pressão. A pressão é normal no futebol, ainda mais em times grandes e gigantes como o Flamengo. Eu só penso que é um exagero, a partir do momento que não ganha todos os campeonatos, que não dá show em todos os jogos, você chegar à conclusão que o técnico não serve e trocar toda hora. Eu penso diferente. Não, você tem razão, Abel, porque existe uma dificuldade muito grande do torcedor, isso vale para todos os times, de se colocar no lugar do outro, tentar enxergar além da própria bolha, da bolha clubista. Porque olha o que está acontecendo no futebol brasileiro. O Abel Ferreira, com um trabalho mais longevo, um trabalho que vai completar 5 anos, tem oscilações, há questionamentos, há protestos da torcida, e com 5 anos de clube e já provando várias vezes sua competência, a capacidade de se reinventar, se o torcedor do Flamengo olha lá, se no Palmeiras está assim, e o Palmeiras, em nível de jogo, joga menos que o Flamengo. Você pode questionar ali elenco, se o Flamengo tem mais de onde tirar, mas eu não tenho dúvida que o Flamengo do Felipe Luiz hoje joga mais, é mais vistoso, ou tem um pouco mais de repertório ofensivo do que o Palmeiras do Abel. E aí comparar com outros times também, em outras situações, você consegue relativizar muita coisa. Você consegue relativizar a falta de efetividade, você consegue relativizar o impacto que tem a saída do Gerson no time, até pela bola que ele estava jogando, por ser um capitão. Você consegue entender que os reforços não vão jogar e ser decisivos de uma hora para outra, leva um tempo de adaptação. Então você consegue entender olhando para o outro. Agora, quando você olha só para o seu time, um elenco milionário, os investimentos que a gente fez, aqui é Flamengo, é o clube mais popular, é o clube que gasta mais, aí você fica preso nisso, nessa megalomania de que tem que jogar bem todas, de que tem que golear todos os jogos. Então o Felipe Luiz, certamente ali na análise fria da diretoria... Nem no Real Madrid. Exato, mas o Felipe... no Manchester City. Exato, e o Felipe Luiz, eu tenho certeza que na análise interna, ele está muito bem cotado. E, independentemente do resultado hoje, se o Flamengo for eliminado, o Felipe Luiz continua, porque não faz sentido nenhum existir uma pressão de troca de treinador ou que ele não é capaz. Em pouco tempo de carreira, ele já mostrou que está à altura do carro. É isso aí, pessoal. O time do Flamengo está completo, né? Com o goleiro Rossi, na zaga, Léo Pereira, Léo X, nas laterais, o Ayrton Lucas, Emerson Royal. Meio de campo, Everton Araújo, Jorginho, Samuel Lino, Arrascaeta, Matheus Gonçalves e Pedro como atacante. Pessoal, vamos trazer todas as novidades. Se inscreva no nosso canal, deixe um like, compartilhe com os amigos. E te vejo no próximo vídeo. Fui!